Amém, queridos, graça e paz, seja bem-vindo, bom dia a todos os irmãos aí, alunos da Escola dos Cinco Ministérios. Prazer estar outra vez com vocês aqui. Vamos para mais uma aula, já são 12h29, falta um minuto. Enquanto isso eu vou compartilhar o link aqui da nossa live. Se você puder compartilhar aí também, para que outras pessoas possam também participar conosco, né? Seria muito bacana. Nós vamos continuar o nosso tema, querido, salvação completa, ok? Antes de nós começarmos, eu quero dar os avisos. Eu tenho 3 avisos para dar, na verdade 4. O primeiro aviso é que nós entramos hoje, no clamor por Ele. O clamor por Ele é um propósito aqui do pastor Fábio e pastor Daiane, da Igreja do Amor, para todos os irmãos. Não é da Igreja do Amor, todas as denominações, Assembleia de Deus, você que está nos vendo que é da Assembleia de Deus, seja bem-vindo. Batista, presbiteriana, luterana, de Colorado, de outras cidades, de outros países, você pode fazer parte do clamor por Ele. O clamor por Ele é que nós entendemos que nesse tempo de tantas dificuldades, tantas antes-notícias, notícias fakes, notícias onde as pessoas têm ficado desesperadas por causa que vai perder trabalho, se vai tomar vacina ou não, se é a marca da besta ou não, se é já o anticristo ou não, e tudo isso, querido, isso cria um mal-estar na sociedade, pessoas sofrendo, pessoas perdendo seus empregos. Acima de tudo isso, nós entendemos que a única coisa que nos dá paz e segurança é Ele. A Bíblia diz lá em João, que Ele, o outro Consolador que Jesus enviou, que é o Espírito Santo, Ele nos conduzirá a toda a verdade, e Ele não falará dele mesmo, mas falará tudo que de Cristo ouviu. Então, querido, Deus tem um propósito eterno para nós, e quando nós encontramos Ele, quando nós temos Ele completamente saturando toda a nossa vida, nós aprendemos e descansar nele e desfrutar da presença dele. Então, querido, o clamor por Ele é um projeto de jejum e oração e leitura da palavra, juntamente um corpo. E aí, corpo, nós não falamos de denominações religiosas, de placas de denominações, mas corpo, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Essa semana, hoje nós estamos na quarta-feira, então quarta, quinta e sexta e sábado, nós estaremos alinhando a nossa vida. Por exemplo, o que está me tirando a presença do Senhor? O que está me envolvendo durante o dia, na rotina do dia, que eu não consigo tirar o meu tempo para Ele, para ouvir, para orar, para falar com Ele, para ler as Escrituras e entender o que Ele quer falar comigo? Então isso será o tempo onde você vai alinhar, você vai se alinhar com Ele, encontrar um tempo e alinhar o seu tempo com Ele. Amém? Então até sábado nós estaremos fazendo esse alinhamento, já jejuando e orando. Então você vai durante o dia buscar um tempo onde você vai poder sentar,
falar com o seu papai do céu, você vai poder adorar o Senhor com canções, você vai dedicar um tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você conseguir dedicar somente a Ele, esquecendo tudo que está ao seu redor. A segunda coisa, querido, que a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, nós começamos a continuação do projeto O Clamor por Ele. Como, pastor? Nós estaremos lendo todos os dias, de segunda a sexta, um capítulo do livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro transcendental, um livro top, um livro onde tem revelações de tudo aqui do projeto eterno de Deus para nossas vidas. Então, na segunda-feira, por exemplo, nós vamos ler e meditar no livro de Efésios, capítulo 1. À noite, às 21h30, o pastor vai estar fazendo uma live aqui, juntamente com a pastora Dayana, ou só o pastor Fábio, e nós estaremos explanando totalmente o capítulo, estudando, explicando o poder que há naquele capítulo de Efésios, capítulo 1. Quando nós terminarmos Efésios, nós teremos um novo projeto. Para isso, querido, nós liberamos o link para você. Pastor, eu quero fazer parte, como que eu faço? Então, nós liberamos um link, juntamente com um banner escrito Clamor por Ele. Tem 2 links. O primeiro link é para você poder estar participando desse clamor. O segundo link é o link do grupo, né? Você vai entrar nesse, é só um link. Você vai entrar nesse grupo, né? Só tem um link nessa foto, você clica, você vai entrar nesse grupo e ali nós estaremos mandando os vídeos, os áudios, né? As orações, como que vai ser as orações. Nós queremos, quem sabe, fazer um encontro, né? do clamor por Ele no final de todas as coisas. Quem sabe fazer um culto especial num sábado à noite pelo clamor por Ele, clamar todo mundo junto pela presença dEle. Ou podemos às vezes fazer uma live, né, com o Ministério de Louvor, fazendo um período de clamor. Nós podemos buscar aí, né, durante esse período, estar buscando esse direcionamento do Senhor. Então não fique de fora, tá, do clamor por Ele, tá, desse grupo. É um grupo de irmãos que estão desesperados pela presença do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito tem todas as direções para esse tempo de dificuldade. Amém? Esse é o nosso primeiro aviso. Nosso segundo aviso é que estamos dia 21 de fevereiro, nós temos a nossa segunda imersão da Escola dos 5 Ministérios, né? Vai ser dia 21 de fevereiro. O link também já foi liberado juntamente com o Bani, Escola dos 5 Ministérios. O tema é cronologia, as 7 eras da igreja. Tem 2 links nessa foto. O primeiro link é para você fazer a sua inscrição. Você tem que clicar, ele vai te enviar para uma página do Google Drive. Lá tem algumas perguntas, você precisa responder as perguntas: nome, data de nascimento, telefone, se você é de alguma congrega em alguma congregação, se você é aqui da cidade ou não. E diante do teu nome você vai colocar se você quer fazer presencial ou online. Por exemplo, eu já tenho 12 inscrições, eu só tenho 40 vagas online, presencial. Então, quer dizer, 40 menos 12, então só tenho 28, mais 28 inscrições para fazer, para você estar participando presencial na igreja, tá? Então não esqueça de fazer a sua inscrição. Pastor, eu não moro em Colorado, eu moro fora. Então você vai clicar lá, na frente do seu nome você vai colocar online. E eu vou saber que você é um canal online e vou reservar uma inscrição online para você. Quanto que eu tenho que pagar, pastor? Nada, é totalmente gratuito. Nós daremos um certificado para você, desse final de semana, onde você concluiu esse estudo, desse final de semana, dessa imersão, nós daremos um café da manhã reforçado, gostoso, nós daremos aí a maior atenção possível para você. Nosso interesse é que você possa se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Amém, querido? Esse é o nosso segundo aviso. Terceiro aviso, dia 21 de março, dia 21 de março nós temos o nosso primeiro impacto aqui da Igreja do Amor, tá? Dia 21 de março nós temos o primeiro impacto, nós queremos levar 30 pessoas nesse impacto, tem 30 vagas. Então, querido, eu gostaria, né, nós já vamos, ainda não liberamos o link, mas já está aqui, né, aberto para você. Se você já quer fazer a inscrição, pode entrar no nosso WhatsApp particular, mas logo estaremos liberando o link juntamente com o banner do impacto, com a data, tá? Tem um valor a ser pago no impacto, mas aí lá no link vai estar explicando todas as coisas, como você pode fazer. Pastor, eu não sou da cidade, mas eu quero participar. Então entre em contato conosco, nós estaremos conversando com você, tá? Para te ajudar no que for possível. Desculpa, querido. 25 Life in Homes. Life in Homes é um projeto da Igreja do Amor que o Senhor nos entregou, chamado Vida nas Casas, onde nós vamos nas casas dos irmãos
e nós, uma vez por semana, um ministro da Nova Aliança, ele é direcionado para a casa dos irmãos, e ali nós compartilhamos o nosso material, o ensino da palavra de Deus, onde essa casa começa a gerar a vida de Deus. Então, querido, se você, pastor, eu quero começar uma Life Homes na minha casa, né? Eu tenho minha família, meu cunhado, meus irmãos, meu pai, minha mãe, já temos aqui um grupo de 6, 7 pessoas, eu quero começar uma Life Home. Nós vamos direcionar na sua casa uma pessoa que estará, né, toda semana indo aí te ajudar a compreender as Escrituras, tá? Pastor, eu não posso abrir uma Life Home na minha casa, mas eu gostaria de participar numa casa. Também podemos indicar você para uma casa onde você poderá estar estudando. Amém, querido? Lembrando, a semana que vem, né, vamos deixar para o final de semana a gente dar esse aviso. Querido, vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre qualificações para entrar no reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus é o período do milênio, o reino milenar de Cristo, onde os céus estará governando a terra. Então nós vamos... Quais são as qualificações de um vencedor, né, daquele que vai realmente herdar o reino dos céus? Pastor, todo salvo vai herdar? Não, senhor. Nem todo salvo entrará no reino. Ok? Olha a Maria aí, ó. Maria, né, estava um pouquinho, né, passando mal, nós oramos e hoje eu acredito que ela já está melhor. Coloque aí para nós, filha, se você já está melhor. Se você estiver melhor, nós vamos dar glória a Deus aqui. Se não tiver, nós vamos orar também para que logo você fique, né, muito bem, tá bom? Vamos lá, querido. Vamos orar ao Senhor para a gente começar, né? Está começando aqui mais uma aula. Espero que os irmãos fiquem conosco até o final. Vamos ter uma horinha aí, mais ou menos, uma hora. Ó, o pastor Oséias, pastor Mazé, saludo. Madrid, Edicione, pastor Oséias é da Espanha, Madrid, Oséias e Priscila, tá, irmãos? Dá oi para ele aí. Pastor Oséias é da comunidade Maranata, né? Ele pastoreou uma igreja, várias igrejas lá em Madrid, Espanha. Hora buena, por seu trabalho. Obrigado, pastor. Graças. Muito obrigado, glória seja dada ao Senhor. O Senhor também, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, querido? Vamos agradecer ao Pai. Pai, no nome do Senhor, nós começamos mais uma live, mais uma aula do Escola dos 5 Ministérios, onde nós vamos expor aqui qualificações para entrar no reino de Deus. Senhor, nem todas as pessoas salvas entrarão no reino, somente os vencedores. Somente aqueles que realmente buscaram realizar o propósito de Deus. Então, ministra agora, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. A Sua palavra está aberta, o Seu Espírito está sobre nós e em nós, e tem o poder para nos dar vida, já nos dando vida, também tem o poder de nos dar como caminhar por essa vida. Então, Senhor, eu abençoo cada pessoa que vai ouvir e assistir essa live, que vai aprender com as Escrituras, vai desfrutar da vida de Deus, vai desfrutar da presença de Deus. Por isso, Senhor, eu declaro sobre eles agora a Tua graça, a Tua glória, a Tua maravilha, e os abençoo em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos começar lá. Hoje nós estaremos aprendendo sobre, as qualificações. Nós já entendemos, viemos aí já, hoje é a 17ª live sobre a salvação completa. Aprendemos que a salvação ela tem 3 etapas na nossa vida, salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Aprendemos que quando o Senhor fala de salvação na Bíblia, precisamos entender que salvação o Senhor está falando. Se Ele está falando da salvação do espírito, da alma ou do corpo. Quando Ele fala de morte também, nós precisamos, ou perecer, precisamos saber aonde o Senhor está falando isso. Se é o perecer no espírito, que é a condenação eterna, que é a pessoa que se perdeu mesmo, o perecer na alma, que é a perca do reino, e a disciplina do reino, e o perecer no corpo. Então há várias maneiras, precisamos ter essa interpretação da Bíblia de uma forma correta. Por isso que as pessoas dizem, pastor, a Bíblia é muito difícil de entender. Não, a Bíblia não é muito difícil de se entender, querido. Na verdade, a Bíblia ela fica complicada de ter um entendimento do Evangelho completo, nós chamamos do Evangelho pleno, que não é do Evangelho só de um livro, mas do Evangelho de toda a Bíblia. Você precisa ter a compreensão de toda a história, todo o plano eterno de Deus, todo o plano que o Senhor tem de todo, desde a eternidade passada, a eternidade futura, e essa era humana, 7.000 anos que nós estamos vivendo.
Quando nós entendemos tudo isso, então fica fácil a compreensão da Bíblia. Para compreender a Bíblia, eu preciso entender os códigos da Bíblia, né? Quando fala, por exemplo, morte, né? Mas qual morte? Né? Quando fala, e o Senhor dizia, vos receberá. Não, por exemplo, aquele que blasfemar contra o Espírito, né, não terá perdão nem nessa era e nem na era vindoura. Mas que era essa? Né? Nem nessa era que nós falamos dos 6.000 anos, né? 2.000 anos de Adão a Abraão, 2.000 anos de Abraão a Jesus, e de Jesus a nós mais 2.000 anos. São 6.000 anos, já contando com a grande tribulação, que são 7 anos. E a era vindoura é a era do milênio. Mas também tem a era eterna, que é a era do reino de Deus eternamente, que é outra era. Se eu não entender isso, eu vou confundir os textos e não terei a compreensão completa do Evangelho pleno. Amém, querido? Eu espero que você entendeu até aqui. Então hoje nós vamos aprender a qualificação para entrar no reino. E aí nós falamos não no reino de Deus, que é o reino eterno, mas no reino milenar, que é o 1000 anos, aonde Cristo estará descendo para a terra com a Nova Jerusalém, né? Essa Nova Jerusalém é os vencedores, né? Estará descendo para a terra e reinará sobre a terra por 1000 anos. Lembrando, querido, que reinará sobre os judeus em Israel, os salvos derrotados, que estará sobre todas as nações, e as nações que são os incrédulos, que já estão condenados, mas precisam passar pelo milênio, porque eles precisam declarar que só o Senhor é Deus. Então, deixando claro que o reino é um tempo em que Deus recompensará o cristão conforme as suas obras, no reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis serão punidos. No reino, ele tem um objetivo: primeiro, estabelecer o governo geral de Deus sobre todos os inimigos, e Deus colocará debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. Segundo, o Senhor quer recompensar no reino, e quando fala reino, querido, não fala de reino sentar num trono, fala de reino de governo, né? De governar sobre a terra. Então, muitos de nós seremos governantes de países, estados, províncias, né? Cidades, cárceres. Teremos o nosso período do governo, e Cristo estará nos dando esse governo sobre a terra, entendeu? Que será o período do milênio, somente por 1000 anos. Então, o período do milênio é o tempo de recompensar os fiéis. Fiéis são aqueles que fizeram o que Deus mandou, e de disciplinar os infiéis, aquele que não fez o que Deus mandou, mas fez aquilo que ele queria, aquilo que ele gostaria de fazer, né? Por exemplo, eu acredito, querido, aí é uma fala do pastor Fábio, tá? Eu acredito, segundo alguns textos bíblicos no modo, que 90% da igreja está fazendo aquilo que ela quer, e não aquilo que o Pai quer, não aquilo que Deus mandou. Muitas pessoas pensam que se um cristão for fiel, mesmo que possa ter de ocupar uma posição inferior, ele contudo o fará dentro do reino, ok? Muitos que não compreendem a palavra de Deus e a obra de Deus, pensam que está garantido uma entrada no reino dos céus. Eles pensam que quando o Senhor Jesus vier para reinar, haverá simplesmente uma distinção entre os mais altos e os mais baixos, posições no reino, que ninguém perderá totalmente o reino dos céus. Entretanto, no reino dos céus haverá não somente diferença entre a posição mais alta e a posição mais baixa, mas também a distinção entre os que perderam a entrada no reino e aqueles que entrarão no reino. A Bíblia nos mostra que há uma nítida diferença entre 10 cidades, 5 cidades, e entre a coroa grande e uma pequena, entre a glória maior e a glória menor, como uma estrela diferente da outra. Assim também são diferentes as posições do reino. Não somente há diferença entre o mais alto e o mais baixo, posições no reino, há também a distinção entre apto e não apto para entrar no reino. Olha que forte. Então o Senhor vai nos explicar, querido, porque foi-se pregado há muito tempo nas igrejas, que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando Jesus alcança o teu coração, e alcançando o teu coração, você automaticamente, você já recebe o combo do reino, você recebe tudo junto, entendeu? E essa não é uma verdade, ela é uma meia verdade. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, realmente você recebe o reino, mas você recebe a oportunidade de entrar no reino. O Senhor te dá uma coroa. Essa coroa, a Bíblia diz lá em Apocalipse 3, ele vai dizer assim: guarda o que tem, para que ninguém te tome a tua coroa. Você entendeu? No Apocalipse 3:8, para que ninguém te tome a tua coroa. Então quer dizer que eu já tenho uma coroa, porém
Só um minuto, querido. Eu já tenho uma coroa, porém, essa coroa, ela pode ser perdida. Se eu não cumprir o propósito, eu posso perder a coroa. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, entendeu? Então, não é bem assim que as pessoas, não, pastor, eu aceitei Jesus, eu já tenho tudo. Não, não, você não tem tudo. Você tem a oportunidade. É mais ou menos o texto de Efésios, capítulo 2, mais ou menos não. É o texto de Efésios 2:10, que nós somos feiçura sua, quer dizer, fomos feitos, né, igual a Cristo, somos feiçura sua em Cristo, e fomos salvos para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Quando o Senhor me salva, Ele diz, agora eu tenho boas obras para você cumprir. Então, Ele me salvou e me entrega uma coroa, como se Ele dissesse, olha, no milênio você pode reinar, porém você tem que cumprir esse propósito. Quando eu não vou cumprir o propósito, Ele vai dizendo, você vai perder na sua coroa. Isso dá a entender que não são coroas para todos. Existe uma quantidade de pessoas que entrarão no reino. E um pode perder a coroa para o outro por causa da seu próprio ego, seu próprio orgulho, sua própria preguiça. Então, querido, lá no reino dos céus, no milênio, haverá não somente as posições de quem é maior ou menor, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, quando foi comentar sobre João, disse assim, olha, João o Batista, aquele que batizava, João o Batista, nascido de mulher, não há profeta maior na terra, nascido de mulher, é João, o maior é João. Porém, no reino dos céus, no milênio, o menor é maior que João. Então, se há um menor, João é menor que o menor, João não entra no reino dos céus. Então, João perdeu o reino, mesmo fazendo boas obras, fazendo muitas obras, ele perdeu o reino por algumas coisas que nós já pregamos aqui, já ensinamos na nossa escola. Então, querido, além de ter diferença de posições no reino, haverá diferença de governo no reino e recompensa, que é galardão no reino. E haverá aquele que entrará no reino e aquele que não entrará no reino, porque não está apto. E nós vamos descobrir hoje por quê. Então, pastor, quais são as qualificações para mim entrar no reino? Primeira qualificação, eu vou anotar aqui, querido, porque eu acho essa matéria muito importante. Primeira qualificação, deixa eu anotar aqui, para entrar no reino. Vai botar 2 pontinhos. Ele diz assim, fazer a vontade de Deus. Vamos lá, querido. Tá. A primeira, fazer a vontade. A Bíblia revela, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Existe uma qualificação básica para fazer a vontade do Pai e para entrar no reino. Se você não fizer a vontade do Pai, você não entrará no reino. Você perdeu o reino, perdeu a sua coroa. Então ele vai dizer assim, a Bíblia revela-nos uma verdade muito séria. Apesar de uma pessoa ter a vida eterna, porque recebeu o Espírito Santo dentro dele, a vida eterna, ela ainda pode ser rejeitada no reino dos céus. Um versículo que fala disso é Mateus 7. Vamos começar do 15 em diante para você ter a compreensão completa do texto. Porque que não fazer a vontade de Deus me causa perder o reino e perder a minha coroa no reino. Tá? E aí, querido, a gente precisa entender. Eu vou fazer um desenho aqui para você. Deixa eu tirar aqui uma folha. E vou tentar fazer um desenho aqui para você entender o que eu estou falando. Enquanto você acha Mateus aí, eu estou fazendo um desenho aqui para você.
Deixa eu ver se você consegue entender, querido, esse desenho. Ó, esse desenho, ele significa a cronologia bíblica. É a ordem cronológica de tudo que vai acontecer, a ordem da cronologia bíblica. Então, se você perceber, ela é dividida a partir da cruz em 4 períodos. Período da graça, que é o tempo da cruz. Período do reino do anticristo, que é o período das 7 anos da grande tribulação. Período do reino milenar, que é 1000 anos. E o período do reino eterno, que é o reino de Deus. Daqui para lá, nós poderemos dizer que o período da graça, que é o período da igreja, é Cristo ou Deus ou Cristo reinando através da igreja na terra. É esse período aqui. No período do anticristo, é o reino do anticristo, é o anticristo e Satanás reinando através do anticristo na terra por 7 anos, onde vai haver a grande perseguição. No período do reino milenar, é Cristo reinando na terra por 1000 anos, juntamente com os vencedores, aqueles que são as primícias. E no reino eterno, não haverá mais incrédulos, Satanás, falso profeta. No reino eterno, é Deus através do corpo de Cristo na terra, reinando por a eternidade com Cristo. Então, querido, o Evangelho da Graça, que é a salvação por um favor que eu não mereço, pelo amor de Deus, né, é o Evangelho, só um minutinho, é o Evangelho quando nós aceitamos a Cristo. Quando eu aceito a Cristo, eu recebo uma entrada. Eu sempre gosto de dizer, querido, que eu recebo um ingresso. Um ingresso para quê, pastor? Para entrar no reino eterno. Entendeu? Para entrar no reino eterno. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar, Ele me dá a vida eterna. Por isso que é reino eterno. Fala da eternidade. Todo texto na Bíblia que traz a palavra eterno, você tem que pensar nesse período aqui. Não nesse, nem nesse, e nem no nosso. Eu recebi a vida eterna, então é para o reino eterno. Entendeu, querido? Ó, pastor, mas agora, se eu viver a vida aqui que eu estou vivendo na era da igreja, a era da graça, de qualquer maneira, eu perco a oportunidade de entrar no reino, que é o reino milenar. O reino que nós chamamos reino dos céus. Porque Cristo, que hoje está assentado à destra do Pai, descerá do céu para reinar na terra. Então o que acontece? Eu posso entrar no reino dos céus e reinar com Deus eternamente, ou Deus reinar sobre a minha vida eternamente, mas eu posso perder o reino milenar, que é o reino onde Cristo estará reinando na terra por 1000 anos. Em vez de eu reinar com Cristo sobre as nações, sobre os povos da terra, eu serei reinado por Cristo e os vencedores que vencerem. Eu serei, além de eu perder o reino, ainda serei disciplinado por ter sido uma pessoa que não obedeceu à vontade do Pai. O resumo geral é esse. Se eu fizer a vontade do Pai nesse período da graça, o Senhor me livra da grande tribulação. Eu subo para o rapto antes dos 7 anos da grande tribulação. Vou para o trono, entendeu? Ficar 7 anos na boda do Cordeiro. Se eu viver a minha vida de qualquer maneira, eu passarei pelo reino do anticristo e serei disciplinado no milênio. Espero que você entendeu essa parte, querido. Essa parte é muito importante, tá? Eu vou postar no grupo do Telegram e no grupo, né, do Facebook, do nosso grupo privado lá da Escola dos 5 Ministérios, a cronologia bíblica para você poder informar. Não vou deixar aqui, vai ter que usar, né? Para que você possa entender, ok, querido? Continuamos. Então, Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 25 ou o 24, nós vamos aprender quem é um vencedor e como ser um vencedor. Amém? Olha a Andressa escrevendo top. Obrigado, Andressa. Continua aí comentando aí nos comentários. Quem tiver online aí, querido, comenta com a gente, porque me ajuda a entender quem está aí, eu posso interagir com você. E interagir com você me ajuda muito, tá? Por isso que é bom você ir comentando, falando, olha pastor, isso e aquilo. Então tá, ó, Mateus 7, no versículo 15, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vem até vós vestido como ovelhas. Ele vem com a vestidura exterior como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Então presta atenção, querido. Aqui o Senhor faz uma analogia do que é um pastor, ou um líder, ou um crente, que a intenção dele estar envolvido com as coisas de Deus, não é a intenção de Deus, não é fazer a vontade de Deus, mas é fazer a sua própria vontade. O lobo, para ele ter vida, para ele viver, para ele ficar saudável, ele precisa comer a ovelha, ele precisa matar, ele precisa destruir, devorar a ovelha. Então todo pastor, líder, todo membro de igreja que ele quer, ele tem os seus pensamentos próprios, ele vai devorar a vida da igreja, ele vai devorar a vida da casa, né? Se é uma life in homes, ele vai devorar, porque para ele ter vida, ele precisa destruir a vida de alguém. Então o lobo é assim, mas Cristo não. Cristo é o nosso cordeiro pascual. Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas, ao contrário do lobo. O lobo devora a ovelha, Cristo não. Cristo dá a vida por ela. Por isso que é uma diferença claríssima, né, do falso profeta e do verdadeiro Cristo, ou do verdadeiro pastor, líder, que ele serve a igreja por amor, né, mesmo que ele tenha o seu salário, né, a igreja ama ele, cuida dos filhos, cuida da casa dele, cuida dele, mas mesmo assim a intenção original do coração do pastor é ver a sua vida ser gerada, crescer em glória, em graça, e você reinar em Cristo juntamente com ele. Então presta atenção, 16, ele diz: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros? Jamais, né? Ou figo dos abrolhos? Também não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então é muito fácil você olhar para uma pessoa e começar a sondar a vida dela, você vai perceber que quais são os frutos, né? 19. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Esse cortar e lançar no fogo, aí você pode puxar uma setinha e colocar: lança-me no reino milenar, traz disciplina. Cortar e lançar no fogo, é fogo aqui, fala de disciplinar, de purificar. O fogo é usado na terra para purificar. Entendeu, querido? Então quando ele diz isso, ele está dizendo: corta, né? Corta do reino, não deixa entrar no reino para reinar, porém lança no fogo para ser purificado. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a primeira qualificação para você entrar no reino dos céus é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então a primeira qualificação é fazer a vontade do Pai. Lembrando que aqui a Bíblia está dizendo que tanto o falso profeta quanto o verdadeiro, ele chama o Senhor de Senhor, Senhor. Por quê? Porque ele já tem a entrada para o reino eterno, que é o que eu expliquei aqui para você. Ele é salvo porque ele aceitou a Cristo e ele já tem entrado no reino eterno, porém ele é um falso profeta. Então no reino milenar, em vez dele reinar, ele vai ser disciplinado, né, por Cristo. Por quê? Porque ele não salvou a alma, né? Ele não deixou o Senhor purificar a alma dele, ele não matou o eu, ele não matou o ego, ele não matou as suas próprias vontades para viver a vontade do Pai. Entendeu, querido? Então nesse versículo, o importante nós entendermos: as condições para entrar no reino dos céus é fazer a vontade de Deus. Embora alguns tenham sido salvos e tenham-no chamado de Senhor, embora tenha realizado algumas obras, todavia, sem fazer a vontade de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Então, querido, você pode fazer muitas obras. Vamos pegar uma pessoa aí muito rica, e ela doou alimento para muita gente, ela ajudou muita gente enferma, ela fez muitas obras. Pastor, isso dá direito a ela entrar no reino? Se a vontade de Deus não era essa para a vida dela, não, porque só vai entrar no reino aquele que fez a vontade do Pai. Entendeu que legal? Que interessante isso, importante. Isso é muito importante, querido, porque talvez você pode viver a sua vida inteira fazendo obras para o reino, ajudando pessoas, indo cantar no louvor, ajudando como diácono, mas talvez você pare e diz: mas essa não é a vontade de Deus para mim. Então você está perdendo tempo.
Olha só, enquanto viver na terra, embora não vá perder a vida eterna, perderá o reino dos céus. Quando chegar o tempo quando chegar o tempo de os céus reinarem, isso é, quando o Senhor Jesus vier a segunda vez, alguns não entrarão, não estarão aptos a entrar no reino, mas virão a perecer. Essa palavra perecer não significa perder a vida eterna, mas perecer significa serão disciplinados, porque foram filhos desobedientes. Entendeu, Maria? Olha aí, a Maria está entendendo. Então, olha, primeiramente o Senhor mencionou esse assunto no versículo de Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então presta atenção. A seguir no versículo Mateus 7, 22, ele diz o seguinte, ele diz assim, muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, são salvos, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então ele vai dizer, olha Senhor, nós fizemos obras, nós fizemos aquilo que a igreja mandou, nós fizemos aquilo que nós achávamos que era a sua vontade, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós pregamos a palavra e tudo, querido, mas essa não é qualificações para você entrar no reino. Essa é a condição de você, se você está sendo qualificado ou não. Por exemplo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, então expulsar demônios, fazer tudo isso vale para o reino. Mas se eu não estou fazendo a vontade do Pai, então isso tudo não vale para o reino. Você entendeu? Isso é muito forte, é verdade, Andressa, muito forte, porque nós podemos estar fazendo tudo e perdendo o reino. Olha lá, versículo 7, 23 vai dizer, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que significa iniquidade? É isso que nós precisamos aprender. Iniquidade. Iniquidade significa fazer algo em nome de Deus, dizendo que foi Deus que mandou, mas na verdade Deus não mandou nada. Amém, amém, Maria, que bom. Maria, que bom que o Franz está aí. Bênção. Então presta atenção, né? Tem uns pastores aí, né, líderes e irmãos dentro da igreja, que não pode dar oportunidade para ele, quando ele pega o microfone ele diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Nós temos que ter cuidado com isso, porque se Deus não disse isso, o que vai acontecer? O Senhor vai chamar a gente de iníquo ou iniquidade. Você fez a sua vontade, como Adão. Adão foi iníquo, por quê? Porque ele tomou a decisão de comer da árvore do bem e do mal. Ele foi iníquo, né? Ele não cumpriu a vontade do Pai. Mas Jesus não, Jesus foi o filho fiel. Foi o filho fiel porque ele cumpriu totalmente a vontade do Pai, até morrendo na cruz por nós. E para a iniquidade, ou para o iníquo, né, aquele que pratica a sua própria vontade, o Senhor diz, eu não vos conheci, nunca vos conheci, nunca. Eu nunca vos conheci. Lembrando, querido, que no reino de Deus, reino eterno, quem vai reinar é Deus. Deus te conhece, porque você é filho dele. Mas no reino dos céus, nós precisamos ser a esposa de Cristo. E para ser a esposa precisa conhecer o seu esposo, e o seu esposo precisa conhecer a sua esposa. Para isso, o Senhor nos deu uma vontade. E a vontade do Senhor, ela tem que ser cumprida, para que o Senhor nos conheça. Presta atenção, ele explica-nos esta questão em forma de profecia. Haverá muitos, não somente um ou dois, que não farão a vontade do Pai. Entendeu? Por isso que muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que é muitos, querido. Versículo 22, olha, diz, muitos me dirão naquele dia.
E esses muitos aqui, não é os muitos lá de Mateus capítulo 25, do 30 ao 46, que é, né, as nações. Não é. As nações que são julgadas ali, os bodes e as ovelhas, ali são pessoas incrédulas que ajudaram ou não os irmãos na grande tribulação. Não tem nada a ver com esse povo. Esse povo aqui são todos cristãos que servem ao Senhor, porém a diferença de um e do outro, que dá bom fruto, que dá mau fruto, é aquele que faz a vontade do Pai. Então, fazendo a vontade do Pai, o Pai vai podar para que dê mais frutos. Podar é o Senhor ir cortando as nossas galhas, as nossas vontades, os nossos querer, e matando o eu, para que nós possamos dar fruto para o reino. Agora os iníquos não, os iníquos ele diz que corta e lança no fogo, lança na prova, lança lá no milênio para ser disciplinado. Aqui o Senhor Jesus nos diz o que acontecerá diante do trono de julgamento, lá de 2 Coríntios 2,10. Ele diz, naquele dia, há um dia específico para isso acontecer. Então isso não será hoje. Pastor, mas o Senhor já pode estar me disciplinando agora? Sim, há uma disciplina agora, sim, né? Na verdade não disciplina, mas há uma purificação, diferente da disciplina. Há disciplina no reino. Agora nós estamos sendo purificados pelas dificuldades que nós enfrentamos e pela palavra de Deus. Então ele diz, portanto, isso não se refere hoje, mas no futuro. Há muitos que labutam, mas não veem a luz de Deus em sua vida. Quanto o tempo do trono do julgamento vier, e quando Cristo começar a julgar a partir da sua casa, começar pela casa de Deus, esses cristãos terão luz pela primeira vez. Eles verão que estão errados na sua posição e no seu viver. Eles não estão fazendo a vontade do Pai. Então, querido, não é de fazer muito que nós vamos reinar. Não é isso. Não que nós não devemos fazer nada também. Não, é porque aquele que é salvo, ele tem um encargo, ele foi chamado e foi predestinado a obras. Então, querido, o problema é que tem pessoas que elas fazem muito para Deus, mas elas só fazem de acordo com aquilo que ela gosta, ou aquilo que ela acha que é certo para ela, entendeu? E isso, meu irmão, não dá direito de você entrar no reino de Deus. Pelo contrário, você entrará no reino para ser disciplinado. 1 Pedro 4,17 vai explicar isso para nós, né? Olha só. E Pedro está falando, enviou uma carta para a igreja, mostrando que as dificuldades que nós passamos dia a dia, querido, isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor está fazendo no nosso caráter da alma, salvando a nossa alma. Nós somos purificados todo dia para a salvação da nossa alma. Sabe? Aí ele vai dizer assim, lá no versículo 12, 1 Pedro 4,12, vai dizer, amados, não estranheis a ardente provas que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, como se nós estivéssemos em pecado, como se nós fôssemos a última Coca-Cola do deserto. Não, as provas que vêm sobre nós têm uma importância. Ele vai dizer, mas alegrai-vos no fato de serem participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. Quer dizer, no reino, em vez de nós sermos disciplinados, nós vamos se alegrar. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, né, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele vai continuar, quanto a Ele, é Ele, e quanto a Ele, é Ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça por homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intermetesse em negócio dos outros, né, negócio de azeite. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Presta atenção. E primeiro comece por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes do Evangelho de Deus. Essa palavra, eu quero que você pegue a régua e sua caneta e anote aí, desobedientes do Evangelho de Deus.
Porque esses desobedientes do Evangelho de Deus são cristãos, querido, porque já ouviram o Evangelho e já entenderam, porém estão ainda vivendo segundo a sua boa vontade, segundo seus planos, e não estão vivendo a vontade de Deus. Então ele diz assim, olha, porque já é tempo do Senhor começar a purificar a sua casa. Purificar, quando ele diz casa, ele não diz igreja, ele diz pessoas, porque a casa de Deus sou eu, ele mora em mim através do Espírito. Então ele diz, agora ele começa, é tempo dele começar a purificar, começar pela nossa casa, por aqueles que realmente estão obedecendo. Eu que já obedeço à vontade de Deus e pratico e tento fielmente cumprir a sua vontade, e mesmo assim ele vai me purificar, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas ele diz, agora você imagina que se por nós estamos passando por perseguições, dores, angústia, e já não está fácil, você imagina aqueles que estão desobedecendo à vontade do Pai, como será? Aí ele diz, e se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Entendeu, querido? Então é importante nós entendermos que o Senhor ele tem começado, né, a purificação da sua casa por nós. E a primeira qualificação para entrar no reino, o que é? É fazer a vontade do Pai. Se não fazer a vontade do Pai, não adianta, não vai entrar no reino de maneira alguma. Entendeu, querido? Então, o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 2, que Ele vai riscar o nome daqueles do livro da vida. Riscar não quer dizer apagar. Riscar quer dizer que você será separado, né? Quando Ele for confessar o seu nome diante de Deus e dos anjos, Ele vai confessar aqueles que Ele não riscou. Porque riscar quer dizer, vou fazer um sinal porque esse merece disciplina. Então, naquele dia muitos dirão perante o Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos, e em teu demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Querido, não se surpreenda, não fique fascinado, hipnotizado com pessoas que fazem sinais. Satanás também faz, querido. Essa não é, pastor, mas o irmão lá, ele paga as contas dele, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele lê a Bíblia, ele pratica a igreja, ele vai nos cultos, não falta na escola dominical ou nos cursos, ele é um exemplo e ele é usado por Deus, ele tem sinais demais, mas está fazendo a vontade de Deus? Porque a importância não é os sinais que ele faz, mas a vontade de Deus que se cumpre. Por isso, querido, o importante não é se você tem sido abençoado, o importante não é se você tem enriquecido, o importante não é se você está se alimentando bem, se você tem bom trabalho, boa faculdade, se os seus filhos, esse não é importante em si. Lógico que tudo isso importa para nós, ter uma família abençoada, mas o que importa para o reino é se eu estou ou não fazendo a vontade de Deus. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Irmãos, quando nós vamos nas cartas estudar aí a história de Atos, capítulo, o livro de Atos, nós vamos perceber que muitas das vezes Pedro, Paulo, Timóteo, Barnabé estava preso, encarcerado. O carcereiro tinha dado a maior surra neles de chibatada, mas eles estavam tanto dentro do centro da vontade de Deus, que eles estavam em paz, o coração deles estava descansado. E tem um texto em Atos que diz assim, que para eles era glória ao Senhor padecer por nome de Jesus. Então, querido, muitas das vezes você está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, você está passando por problemas, por dificuldades, por embate, né? Por dificuldades na sua igreja, na sua denominação, você está passando dificuldade com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Você fala, cara, só pode ser o diabo. Muitas das vezes não é, querido. Você precisa entender o propósito de Deus, né? Por exemplo, às vezes você vê um pastor que tem lá 10, 15, 20 pessoas na sua igreja. Você fala, rapaz, esse pastor aí, coitado, Deus não é com ele não, porque nada acontece, né? E você vê uma igreja aí com 5, 10, 20, 50 mil pessoas e fala, esse aí é o culto de Deus, porque Deus está dando multidão. Nem sempre, querido, isso é verdade, né? Pode ser que aquele pastor esteja no propósito de Deus, pode,
Mas talvez aquele pastor grande não está no propósito de Deus, ele está simplesmente fazendo aquilo que agrada o coração do povo. E às vezes aquele pastor pequenininho, ele está cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, e ele vai entrar no reino, e o grandão não vai entrar. Entendeu aí? Entendeu, né? Vamos lá, para a gente concluir. 10 minutinhos. Ele vai dizer, dentro de uma só frase, a expressão em teu nome é mencionada 3 vezes. Isso prova que estas pessoas são do Senhor. O fato de dizer Senhor, Senhor, prova que a posição delas é de um cristão. Elas não somente dizem que profetizam, expelem demônios e fazem muitos milagres, elas fazem isso no nome do Senhor. Presta atenção, o que isso quer dizer? A menção em teu nome, por 3 vezes, mostra no relacionamento delas com o Senhor. Surpreendentemente, o Senhor lhe diz, então lhe direi explicitamente, para que todos possam ver, nunca vos conheci. Muitos acham que tais pessoas certamente não são salvas, mas se elas não fossem salvas, então a palavra do Senhor aqui não teria significado, porque Mateus capítulo 7 fala de todos os requisitos do reino. O Senhor Jesus disse que elas não deveriam chamá-lo de Senhor apenas com a boca. Se elas o chamavam de Senhor, deveria fazer a vontade do Pai, mesmo que tivesse as obras exteriores de profetizar, expelir demônios, milagres. Essas obras não deveriam substituir a vontade do Pai. Então, querido, fazer obras nem sempre é fazer as obras da vontade do Pai. Entendeu? Entendeu, querido? Que importante? Fazer a vontade do Pai é o princípio ativo, é a qualificação do vencedor para entrar no reino. Então a pergunta que nós deveríamos fazer um para o outro, e para nós mesmos, e para a nossa alma, e principalmente para o Senhor e para as Escrituras. Senhor, eu estou plenamente dentro da vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai, realizando a vontade do Pai. Eu estou explicitamente fazendo aquilo que o Senhor me pediu. Eu sou o servo bom e fiel, que está fazendo, fiel e prudente, fiel porque eu estou fazendo o que Deus mandou, e prudente porque eu nunca parei de fazer aquilo que Ele mandou. Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer, querido. O Senhor Jesus aqui deve estar advertindo os salvos, falando sobre salvos. Ele não pode estar advertindo os salvos, falando sobre não salvos. Suponha que uma pessoa tem uma criada, não vou pular essa parte, vamos descer. O que o Senhor Jesus está dizendo é isso: muitas pessoas são filhos de Deus, elas são salvas e são como você é. Elas chamam-me de Senhor e têm realizado muitas obras, mas apesar disso, elas estão excluídas do reino. Por essa razão você deve ser cuidadoso, você deve fazer a vontade de Deus. Olha só que interessante. Quando o Senhor diz, nunca vos conheci, a próxima sentença explica, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando o Senhor diz, eu nunca vos conheci, porque nunca teve relacionamento com Deus, nunca se relacionaram. Por quê? Por que nós abrimos o projeto, o clamor por Ele? Por que nós entramos nesse propósito? Por que nós estamos de jejum e oração? O jejum, ele tem uma finalidade: matar o meu eu, matar a minha carne. Por exemplo, todos nós, esse horário, é 1h30, está com fome, quer almoçar, mas nós estamos declarando no nosso corpo
que nós não vamos fazer isso, nós vamos tomar domínio, nós vamos tomar o reino. Quem reina a sua própria vida, reinará no reino de Cristo. Você agora tem que tomar domínio sobre a sua vontade, seu pensamento, suas emoções, e jejuar a ponto de você dominar a sua fome, seus horários, a sua dedicação, para que no reino você possa também reinar. E quando eu jejuo e oro, orar é falar com o Pai, é orar as Escrituras. Você pode pegar aqui salmo e orar o salmo, orar um texto, cantar, pegar um louvor, colocar e orar uma canção diante do Senhor e dizer: Senhor, preciso entender o propósito para a minha vida, preciso entender para não me perder. Entendeu, querido? Então ele diz: olha, por que eu nunca vos conheci? Porque apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Eu não te conheço porque você estava praticando a iniquidade. E o que é a iniquidade? Ele vai dizer, no original grego significa os que praticam a iniquidade. É de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei, ou não aceitam o regulamento. Aos olhos de Deus fazem o mal. Fazer o mal não significa apenas fazer coisas más. Não importa quanto uma pessoa tenha feito, uma vez que ela não tenha prestado atenção à exigência de Deus, ou o seu julgamento, ou o seu arranjo soberano, ele diz, isso é maligno aos olhos de Deus. O problema aqui não é de se fazer o mal, mas de não ter princípio. O que são os princípios? Os princípios são a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não importa o que faça, o Senhor te chama de iníquo, de iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, querido, iniquidade é aquele que não segue regras. As regras, logo regras, são as regras da palavra, a lei da palavra, não segue os mandamentos, a vontade de Deus não está dentro dos princípios de Deus. Mas iníquo é aquele que faz segundo os seus próprios princípios. É aquela pessoa que anda segundo o seu próprio ego, não terão parte no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que fez a vontade do Pai, como Cristo fez a vontade dele. João capítulo 6, versículo... João 6,38 vai dizer: porque eu recebi do céu, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, querido, esse é o primeiro princípio, fazer a vontade daquele que nos enviou. O meu propósito a dizer essas coisas mostra-nos a importância das obras de um cristão. Como é importante nossas obras. A Bíblia mostra-nos claramente que uma pessoa, após crer no Senhor, embora nunca vá perder a vida eterna, ela pode perder o seu lugar na glória no reino. E se não fizer a vontade de Deus, mas em vez disso fazer as obras de acordo com a nossa própria vontade, seremos excluídos do reino. Nada pode substituir a vontade de Deus. Todos os que nunca aprenderam a não trabalhar para Deus, não são dignos de trabalhar para Deus. Aqueles que não sabem como parar a sua própria obra, ele diz, certamente nada sabe sobre a vontade de Deus. Tá? Somente aqueles que conhecem a vontade de Deus conseguem parar de trabalhar, parar a sua própria obra. Então, querido, enquanto você não descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você nunca vai parar as coisas do seu ego, a sua própria vontade, para realizar a vontade de Deus. Ele diz aqui, terminando, para a gente poder orar, ele diz, Deus quer que primeiro obedecemos a sua vontade e depois que trabalhemos. Existe uma grande diferença entre trabalhar para Deus e fazer a vontade de Deus. Existe uma grande diferença, querido, entre trabalhar para Deus e fazer a vontade de Deus. Muitos trabalham para Deus como se fosse um trabalho. Poucos fazem a vontade de Deus para a sua época, para o seu tempo. Então, a primeira qualificação para o reino, para a gente terminar e orar, que já é 1h30, é fazer
a plena vontade de Deus. E para isso, para mim aprender, eu tenho que estar aí, né, ligado nesse clamor por Ele, estar em relacionamento com Ele, estar ouvindo a voz dEle, estar estudando as Escrituras, estar negando o meu bom prazer, o prazer para mim e fazendo prazer para Ele. Sabe, querido, isso é importantíssimo para a nossa vida. Então, aplique o seu coração em entender a vontade de Deus para a sua vida, para essa época. Amém, querido? Espero que você entendeu, tá? Mais uma aula aí dos 5 ministérios, né? A primeira qualificação é fazer a vontade de Deus. Quero agradecer aí a Andressa, a Emiliane, a Domélica, a irmã Maria Domingos, o Franz que está aí conosco, né? O Dário, a Alessandra, todos que estão participando. Quero orar, quero te abençoar e declarar que o Senhor cumpra a vontade de Deus, revele a você a sua vontade para que você possa reinar com Ele. Vamos orar? Vamos orar? Ore comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esses irmãos maravilhosos que estão aqui na escola do ministério, 5 ministérios. Alunos fiéis que nunca faltam, estão aqui todos os dias aprendendo a palavra. Quero abençoar os anciões, os jovens, os homens, as mulheres, as crianças. Quero abençoar as famílias. Senhor, abençoa as famílias com o seu poder, poder do teu Espírito, que flui em cada lugar. Declaramos a tua glória, declaramos a tua majestade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está realizando em nossa vida. Derrama o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, e que cumpra em nós e através de nós o teu querer. Muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Entre no grupo lá do clamor, tá? Entre no grupo do clamor, né? Eu mandei para todos aí dos meus contatos, das minhas listas de transmissões. Clica no link, entre no grupo do WhatsApp, é um grupo chamado Clamor por Ele, e ali comece a participar a partir de hoje. Já estamos hoje em jejum e oração, ficaremos aí praticamente um mês buscando a presença dele. Vai ter coisas maravilhosas, tá bom, querido? Fica na paz, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir, se Ele não nos buscar no rápido. Amém? Fica na paz, querido.